aqui numa conversa muito bacana, que eu tenho certeza que a gente vai ter, num hotel absolutamente especial, que é o Rosewood, aqui em São Paulo. E para bater um papo com a Ju, uma querida amiga, parceira de negócios e mais do que competente sommelier-chefe aqui do Rosewood, há 3 anos, para bater um papo sobre um desafio que não deve ser pequeno de montar uma carta de um hotel de alto luxo, com 3 restaurantes de especialidades completamente diferentes. E que tem bares no meio, né? E que tem vinho. Mesmo não sendo o foco, tem vinho. Então, Ju, primeiro, obrigado por aceitar bater esse papo. Eu queria que você contasse um pouquinho de você, para a gente poder depois entrar nesse desafio que você abraçou há 3 anos atrás. Bom, eu que agradeço, né, gente? Amigo, parceiro, não tem como recusar esse convite. E eu adorei estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema que a gente vive o dia a dia, mas que nem todo mundo sabe, né, o que a gente vive. Todo mundo vê algumas coisas, mas ninguém sabe de fato o que a gente vive. Então é um prazer. E eu estou aqui, como você falou, há 3 anos, mas eu estou há 16 anos atuando com vinhos. Sou formada em gestão de hotelaria, por isso que eu trabalhei em tantos hotéis. E fiz ABS. Não posso contar como começou? Óbvio. Tá. Deve. Então vamos lá. Eu sou formada em hotelaria, me formei em 2018 e comecei a estagiar no Hilton. E eu fazia a parte de eventos, comercial. E eu fiquei muito amiga dos chefes, enfim, do pessoal de A&B. Eu falei, gente, muito mais legal o vinho, né? E aí fui para a Itália, avisei minha mãe, falei, tô indo. Tinha um carrinho na época, vendi e fui para lá. Para onde? Fui para Civitanova, que era um lugar que tinha uma parte da família, então, né, imagina, eu era nova, né, minha mãe também, calma, né, não era ia nova, deixar... era nova, não, como se ela fosse super velha, gente. Mas foi muito legal, sabe por quê? Porque eu fui para uma região que hoje a gente ouve falar, mas na época, em 2010, não se ouvia falar, né, na região de Marche. E eu era nova, mulher, sozinha, chegava nas vinícolas, os tiozinhos primeiro brigavam comigo, né, os senhores brigavam comigo, e depois falavam, vem aqui, vai, deixa eu te mostrar então. E aí, foi assim, um ensinamento intenso, né, foi muito legal, e depois, enfim, viajei para outras cidades, outros países, e aí voltei para o Brasil, e aí mergulhei no mundo dos restaurantes que eu não sabia, não tinha ideia, e eu comecei no CA. Vocês se lembram do CA? Lembro, parede de plantas naturais, aquele jardim vertical lindo. Sim. CA foi uma escola, né? Imagina, acho que 23 anos. Era isso, trabalhava almoço, jantar, sábado, domingo, e depois a gente saía ainda para tomar cerveja. Não sei como a gente sobrevivia, né? Eu brinco, eu trabalho com o Fernando, que é um chefe hoje aqui, trabalhava comigo na época, a gente falava, como é que a gente aguentava? Não sei, não tenho a menor ideia. E aí, depois do CA, fui pro grupo do João Paulo Diniz, que eram os restaurantes do Dressing na Rua Mauri, as Fornerias São Paulo. Foi super legal também, um outro perfil, né? Um serviço um pouquinho mais elegante, mais delicado ali no Dressing. E aí depois parei e fui construir o meu próprio restaurante. Então, eu não sabia dessa, gente. Segredos que a gente só sabe nessas situações, porque ela não conta. Pois é. Então, assim, queria abrir um restaurante. Investimento de restaurante? Não tinha. Eu falei, vamos construir. Então, foram 3 anos, assim, soldando. Assim, se eu contar histórias, ninguém acredita. Mas eu já tenho, então, formação de vinho e de mestre de obras. Quer construir alguma coisa? Pode me chamar. Eu tô brincando. Então, foram 3 anos de construção, 3 anos com o restaurante aberto. Foi super legal, um sucesso. E aí eu recebi a proposta para ir para o Rio de Janeiro, para o Emiliano. E aí foi também uma outra aventura de muito aprendizado, muita paixão. Assim, o Rio é a cidade do meu coração. Fiquei lá 5 anos e recebi o convite para voltar para São Paulo para o projeto Rosewood, que era um projeto assim, que não tinha como falar não. E cá estou. Muito bom. Qual era o nome do seu restaurante, Ju? Ordinário. Olha, Ordinário. Nossa senhora, a louca! Não, e aí, assim, mandei a carta de vinhos para concorrer, Prazeres da Mesa, né? Isso foi em 2014, acho.
E aí mandei correr, falei, bom, não tenho nada a perder, vamos mandar para concorrer e aí vamos deixar rolar. Fui no dia na cerimônia e tal, e chamando, né, enfim, grandes nomes de restaurantes. E eu falei, imagina, nunca vão chamar, ninguém sabe e tal. E aí falaram, Ordinário. E aí todo mundo ficava assim, que é isso? Que restaurante é esse? Ninguém sabia. Então foi muito legal, assim, a primeira conquista minha, assim, né? Eu vou fazer um parênteses aqui que isso aqui é uma coisa para ser atemporal, né? É um tema que se quem acessar vê hoje ou vê daqui a 10 anos, vai entender um pouquinho sobre esse desafio. Mas eu quero fazer um parênteses temporal, já que a Ju falou de Prazeres da Mesa, que a Ju está concorrendo este ano como melhor sommelier no Prêmio da Prazeres, que é agora no dia 27 de setembro, lá no Rio. Lá no Rio, então, gente, assim, eu me arrepio de falar disso. Estarei lá de também. Verdade, estaremos. Então... É uma felicidade, uma honra, eu acho que é uma história, assim, né? Passar, a gente sempre fala isso, mas é verdade. Passa um filme na cabeça, né? De todos esses anos, e a gente trabalhando no salão, e quem trabalha em salão, eu não sei porquê, mas ama. Então, assim, a gente, claro, abre mão de muitas coisas, né? Abre mão de família, de ano novo, Natal, enfim, abre mão de coisas que a gente gostaria também de participar. Mas no final, a gente todo dia chega em casa e fala, nossa, hoje aconteceu uma coisa super legal, conheci um cliente diferente que me trouxe uma história. Então, realmente é muito legal. É dinâmico, né, Ju? Dinâmico, e é o que você disse, todo mundo, quem trabalha em salão, ama. Precisa amar, não tem outra alternativa. Não tem, não basta gostar. Para estar no salão não basta gostar, tem que amar. Exato. Por falar em salão, vamos lá. Vamos lá. Ju, 3 restaurantes, público de alto luxo, super exigente, a gente já vai falar desse público lá para frente. Como é pegar 3 restaurantes de especialidades diferentes e montar cartas que componham a gastronomia, o ambiente e o público de cada um, porque não é só a gastronomia que muda. Sim. O ambiente muda, e a gente sabe quando a gente toma um vinho que o ambiente muda a tua experiência com o vinho, e as pessoas, porque você tem que considerar o público que vai lá, porque são públicos diferentes também. Então são 3 variáveis principais que você tem que levar em conta na hora de fazer uma carta. Claro. Bom, são 3 restaurantes com perfis completamente diferentes, um bar, 2 piscinas e eventos, que dependendo do dia, essas 5 operações se transformam em 8. Então, às vezes tem um evento que o cliente pede para fazer uma harmonização de jantar, ou uma experiência com o público diferente de vinhos brasileiros, por exemplo, enfim. Então, dependendo do dia, a gente aumenta essa operação. Mas a seleção da carta de vinhos, ela vem para reforçar, como é que chama? O conceito. Então, a seleção da carta de vinhos vem para reforçar o conceito do restaurante. Então, a gente tem o Taraz, que é o restaurante sul-americano. Nesse restaurante, a gente tem uma seleção de 50 rótulos sul-americanos, que são vinhos para compartilhar, porque o Taraz é isso, é música alta, é dança, amigos, vamos compartilhar pratos e também os vinhos. E é uma seleção de vinhos de valores mais acessíveis, né? Não sei se, enfim, o valor máximo de venda é R$350. Então, é uma carta bem interessante. Já o Le Jardin, um restaurante 24 horas, aberto todos os dias, é um menu internacional, então a gente tem uma carta também, né, com vinhos internacionais. A gente tem desde os brasileiros, argentinos, enfim, chilenos, até, enfim, grandes ícones italianos, franceses, e até um pequeno produtor também que produz só pra gente. Então, a seleção das cartas vão ali para chancelar essa característica específica do restaurante. Mas deve ter um ou outro vinho que eles são comuns no mesmo restaurante. São. Nos 3 restaurantes. São. Como é que é essa seleção? Como é que funciona na tua cabeça? Você fala, eu preciso pegar meia dúzia de vinhos, estou chutando um número aleatório, que precisam estar nas 3 cartas. Sim. Como é que você pensa isso e dá um exemplo? Bom, um exemplo claro, né? Chenin Blanc. Eu não sabia, tá, gente? Eu não sabia que estava nos 3 restaurantes. Clássico, eu não sabia. Bom, Taraz, Sul América, Mendoza, Chenin Blanc, vinho elegante, internacional,
é um vinho que todo mundo que prova fala, gente, elegante, super bem feito, traz a festividade que o Taraz precisa, traz a elegância que o Blaise precisa, gastronômico que o Le Jardin precisa. Então, é um grande exemplo. Enfim, tem outros também, mas esse, já que a gente está com ele aqui, é um super exemplo. Ah, que bom. Ju, eu vivo falando isso quando me perguntam de montagem de carta, esse tipo de coisa. Tem muita gente que se prende na carta. Eu vou entregar uma carta linda, uma carta que vai concorrer para Wine Spectator, né? Outro dia, inclusive, eu estava almoçando com uma pessoa que falou, tivemos que... Agora nós estamos enxugando toda a carta, porque a gente teve que fazer uma carta para concorrer para Wine Spectator. Então a gente lotou o estoque, que tinha um número mínimo, um perfil XYZ, mas que não gira aqui. Mas a gente, por ordens de cima, a gente tinha que fazer uma carta para concorrer para o prêmio da Wine Spectator. Então uma carta bem montada, bem planejada, não é só a carta em si, né? Porque você tem que pensar nos seus fornecedores. Uhum. Você tem que pensar em quem normalmente, a gente sabe que no mundo do vinho não é fácil, não vai te dar quebra, né? Quebra de estoque, que vai te entregar no prazo, Sim. que vai ser parceiro e precisando de um prazo para pagamento. Você tem que pensar numa logística, numa operação que vai muito além do papel da carta física. Como é isso? Como é que você faz esse filtro? Como você encara essa parte operacional que ninguém vê? Ninguém vê. Ninguém vê, e eu acho que, assim, aqui, especificamente, é um mix de loucura com democracia, porque eu tenho 67 fornecedores. De vinho? De vinhos. Não tenho contrato com ninguém, porque eu entendo, ao longo desses anos que eu trabalho, que o principal foco é o cliente. Então, se eu escolho o que vai ter ou não baseado em contratos, eu acho que o cliente está perdendo. Então, eu não trabalho dessa forma. E aqui, que bom que eles me apoiam 100%. Mas sim, eu trabalho com 67 fornecedores, é um desafio... eu não sabia disso. Não sabia, né? E o Brasil tem 400 importadoras e fornecedores. Então, assim, 333 fornecedores me odeiam porque eu não consigo colocar mais rótulos na carta. Então, mas o meu desafio o meu trabalho é entender como cada um funciona, me adapto, né? Enfim, tem importadoras muito grandes e tem o pequeno produtor que só vai produzir para mim. Então, para ele entregar, muitas vezes, no começo, ele vinha com o próprio carro me entregar. Então, não dá para eu ligar para ele e falar, eu preciso amanhã, porque ele vai vir do sul com seu carrinho, porque, enfim, entendeu? Então, o meu trabalho é entender como cada um funciona, e aí é isso. Vai ter um evento amanhã, eu sei quem acionar, ou me planejo, eu faço as programações semanais dos vinhos que mais vendem, enfim, que mais giram, e ao longo da semana a gente vai se organizando para fazer pedido, para arrumar carta. Isso. Essa organização ela é crucial e é outra coisa que ninguém vê, né? Fazer a gestão de uma carta já é difícil. Fazer de 3, mais bares, mais piscina, mais evento, você tem que ter uma estrutura por trás que não dependa só de você. Por exemplo, como é que você vai fazer uma gestão de safra que às vezes muda, às vezes não, todo ano ou muda, sempre muda, né? Sim. Então, assim, por exemplo, nós temos um vinho aqui que eu até pedi para você buscar, porque é um exemplo de um vinho que logo, logo não vai mais ter, que é o Tonel Único 94. É um vinho de 31 anos de idade, Sim. que é uma partilha limitada e daqui a pouco não tem mais. Sim. Mas tem essa coisa da gestão de safra e da gestão de estoque, que obviamente tem que partir de você, mas você tem que ter uma estrutura para te apoiar nisso, porque senão vai faltar vinho, vai mudar a safra, você não vai saber como é essa gestão, esse back-office, né? Esse por trás, esse off-Broadway. Um dia a gente vai lá, a gente filma para vocês verem, Eu quero. tá?
A gente tem dois almoxarifados bem grandes, um de caixa, um de garrafas, onde a gente, enfim, faz tudo bem alinhado, o que vai entrar em falta, a gente tem tudo bem organizadinho. Eu sou virginiana, então essa parte é bem detalhada, porque é isso, aqui é uma operação muito grande, e se a gente não faz isso, a gente acaba sendo engolido. Mas safra, o que eu faço? Assim, é uma carta gigante que muda a cada 6 meses, então antes eu mandava e-mail para cada fornecedor falando assim, olha, eu preciso saber se você tem esse vinho para me suprir em 6 meses, se vai mudar a safra, porque daí eu me organizava. Claro, casos como esse, como o tonel único, a gente compra a briga, porque a gente está aqui para oferecer uma experiência única para o cliente. E o 94, ele é quase que o nome do vinho, né? Não é a safra, é o nome do vinho quase. Ô, Deco, é a última garrafa que a gente tem. Ah, é? Porque, assim... Alô, Ana! Alô, Ana! Porque a nossa equipe, a gente ama isso, né? A gente tá aqui para trabalhar, sabe? Falar, gente, vocês querem tomar um vinho? Assim, não sei se vocês vão conseguir tomar numa outra oportunidade, sabe? Então, é muito legal. A gente adora essas preciosidades. Vamos falar de harmonização. Vamos. Eu adoro. Não da harmonização em si, porque a gente passaria acho que dias e dias falando das harmonizações aqui possíveis nos restaurantes do hotel. Mas, quando você pensa na carta, obviamente que você tem que pensar, e a gente já falou disso, na gastronomia de cada restaurante ou de cada lugar que você está fazendo essa carta. Fora isso, você tem uma troca com os chefes na hora de montar a carta, ou eles na hora de fazer um prato novo, porque isso é outra coisa que ninguém vê, mas quem está dentro do mundo do vinho e gosta dessa parte, é uma parte apaixonante. Né? Como é essa troca que você tem, ou não tem, mas eu acho que você tem, tenho quase certeza que você tem, com os chefes, tanto de uma mão como da outra? Minha troca é diária e que bom, assim, eu sou muito feliz de ter esses meus parceiros que são meus amigos, enfim, e todos eles são tão apaixonados por vinhos quanto por gastronomia. Então a gente tem uma troca muito legal, assim. O Fernando do Blesk, com quem eu já trabalhei há 15 anos, é uma curiosidade. A gente, pela primeira vez, o próximo menu do Blesk, é o restaurante que tem o menu harmonizado, a gente não vai fazer como todo mundo faz. O chefe me passa o menu e eu faço a harmonização a partir do menu. Eu vou propor para ele os vinhos e ele vai criar o prato. E aí eu falei, então beleza. Aí já selecionei uns vinhos bem, bem legais, assim, para ele brincar. Porque ele falou, é ótimo para mim também, porque desafia a criatividade dele e chefes gostam também disso, né? Por exemplo, a Saiko, a nossa chefe de confeitaria, a gente tem uma sobremesa harmonizada no menu, a gente harmoniza todas as sobremesas. E assim, coisas que na nossa cabeça, não, é esse que vai funcionar com certeza com esse vinho. Quando a gente prova, a gente fala, putz, acho que não. Então a gente fica testando até a gente conseguir achar a harmonização perfeita para a sobremesa. A chefe Raquel também sempre parceiro, Taraz também, enfim. Eu tenho muita sorte de ter os meus parceiros chefes aqui. É bom, porque acho que quando tem essa troca fica tudo mais fácil, né? E eles entendem, né, a importância, porque tem chefe, não sei se na correria, enfim, acaba não entendendo o quão importante o vinho é na experiência total, né, do restaurante. Falando do último tripé do teu trabalho, que é o salão, é o serviço de sala. É o que a gente estava falando que precisa gostar, não basta gostar, tem que ser apaixonado por isso, tem que amar. Qual é a importância do conhecimento técnico? Porque eu vivo falando, quando às vezes eu dou uns treinamentos, eu vivo falando, e eu falei isso no treinamento que eu dei aqui, um sommelier num restaurante, ele vende o vinho, mas quem vende vinho mesmo são os garçons, né? Sim. Eles têm, às vezes, um poder que eles não sabem que eles têm. Sim, né? Isso sim. E o sommelier vem, dependendo do restaurante, de quantos sommeliers tem restaurante que tem vários sommeliers e por aí vai, você acaba tendo uma coisa mais técnica ou para um cliente um pouco mais exigente, mas muita gente subestima o poder do garçom em vender um vinho, né? Uhum.
E aí a gente teve essa experiência aqui, quando eu dei o treinamento dos rótulos que estão na carta, e eu vi uma equipe muito engajada. Eu até saí daqui e falei, comentei com a Ana, falei, nossa, que troca legal que foi esses 2 treinamentos. Foram 2 treinamentos no mesmo dia, acho que foram no mesmo dia o maior número de gente que eu fiz treinamento. Porque a gente tem a equipe da manhã e a equipe da noite. Cara, então é muita gente, muita gente, foi incrível, foi incrível. Mas qual é a importância e como é que você faz, aí eu vou juntar 2 perguntas em uma, para manter essa galera, tanto sommeliers que tem no grupo, que estavam todos aí, todos super interessados, super competentes, quanto os garçons, não vou falar na mesma página, porque os conhecimentos são diferentes pela formação de cada um, Sim. mas engajados e, tecnicamente, cada um no seu nível, capazes de vender um vinho para diferentes tipos de cliente. Nossa, eu queria muito falar sobre isso, porque as pessoas vêm aqui, frequentam os restaurantes, e eu não sei se elas sabem disso, né? Não sabem o tamanho da equipe, quem são, enfim. Vou começar a contar um pouquinho da história do salão aqui do hotel. Aqui, a nossa equipe de sommeliers é composta por 7 pessoas. Então, são 7 pessoas trabalhando no salão dos restaurantes, turno do almoço, turno do jantar. E hoje, são 7 pessoas apaixonadas pelo que fazem. Porque, assim, esse foi o meu maior desafio e é o meu maior orgulho. É a equipe que a gente tem no salão. Porque, imagina, são 7 pessoas do mundo do vinho, cada um com sua referência diferente, que veio de um restaurante mais clássico, o outro veio de um restaurante mais contraído. Então, todos eles chegam aqui e todos querem colocar suas referências e, às vezes, como já aconteceu antes, tem um certo embate e é normal, porque cada um quer dar o seu melhor do que trouxe de bagagem. Então, hoje, a nossa equipe é composta por pessoas que têm perfis diferentes. Cada um atua no seu restaurante que encaixou, que conectou com o perfil de atuação. Então, isso é muito legal, porque a pessoa está 100% entregue ali. E isso traz resultados, tanto na experiência do cliente, que vai ser ótimo, até no resultado de venda, né, financeira do vinho. Então, isso é muito legal. E qual que é a outra pergunta? Como é que você faz para manter essa galera toda engajada nos seus diferentes níveis de conhecimento para poder vender da melhor forma possível um vinho para os diferentes clientes que você tem? Bom, os clientes que a gente recebe aqui, enfim, são clientes que vão viajar sempre para a vinícola, que tem conhecimento, que foi lá, que viu a uva, que viu vinificação. Então, assim, aqui tem que ter conhecimento técnico, ponto. Não tem como inventar uma história. A gente precisa realmente dar treinamento, dar conhecimento. E isso acontece bastante. A gente tem toda sexta-feira uma conversa entre a nossa equipe, que toda semana a gente traz um tema diferente. Então é muito gostoso. É o nosso momento de conversar sobre vinho, de trazer, por exemplo, um dos meninos, alguém tem uma dúvida, e aí a gente conversa. Então eu acho que isso é muito importante, porque enriquece a nossa conexão como time, enriquece conhecimento, traz bagagem. Então a gente faz desse jeito. A gente está sempre junto, né? Então, sempre vai ter um cliente que vai trazer, você conhece o vinho tal? E a gente não conhece, porque, enfim, ele provou na República Tcheca e a gente não foi para lá ainda. Então, a gente compartilha muito isso diariamente, então isso é muito legal. Ah, que bom. Ju, nada mais que agradecer o papo. Eu acabei ouvindo coisas que eu não sabia. Olha, entreguei o jogo. Sempre bom, sempre gostoso. E super obrigado pela parceria, super obrigado pelo papo. Parabéns pelo teu trabalho. Eu sou um admirador e você sabe disso, já te falei. Então, somos um do outro profissionalmente. Deco tá na história, né, trazendo referências há muitos anos. Obrigada também por isso. Então, obrigado por tudo, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo papo e saúde. Saúde. Obrigada, gente, meninas. Adorei.